É uma alegria poder trazer a primeira mensagem da Assembleia da nossa conversão, estar compartilhando com os irmãos um pouco do que Deus tem colocado no meu coração, particularmente pensando no tema que nós temos, pensando naquilo que ao longo desse ano, viajando pelo Brasil, conversando com os irmãos, servindo ao Senhor com muitas lideranças do nosso querido Brasil, eu tenho percebido. Nossa Junta de Missões Nacionais está lançando material precioso sobre Igreja Multiplicadora, sobre discipulado. Se você ainda não conheceu esse material, eu o incentivo, o desafio mesmo a procurar se informar e conhecer melhor esse material. O tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a Igreja Multiplicadora, Igreja Discipuladora, discípulos fazendo discípulos. Um tema que eu creio que é muito pertinente, particularmente quando falamos sobre família como ideal de Deus. Porque o primeiro discipulado que nós fazemos, e o discipulado mais importante que fazemos é com nossos filhos, não é verdade? E quando nós pensamos numa igreja que é discipuladora, é aquela igreja em que os pais discipulam seus filhos, em que nós adotamos os crentes novos como nossos filhos na fé. Nós vivemos num país onde o crescimento numérico dos evangélicos é estonteante, graças a Deus. Mas também vivemos num país onde o crescimento numérico dos evangélicos não tem transformado as estruturas de injustiça da nossa sociedade, infelizmente. Continuamos tão corruptos ou piores do que nós já éramos antes de sermos um grupo significativo de evangélicos. Infelizmente, os estados onde os percentuais de evangélicos são maiores têm se mostrado os estados mais corruptos da nação. Infelizmente, o crescimento do número de evangélicos não significa crescimento na ética, crescimento nas transformações sociais, crescimento nas transformações das estruturas da sociedade. É interessante porque nos nossos dias nós encontramos igrejas que vendem lençol ungido para salvar casamento. Já ouviu isso? Você compra o lençol ungido pela liderança espiritual daquela igreja e se você dormir com seu cônjuge naquele lençol, o casamento vai ser salvo. Já tem igreja fazendo raspadinha evangélica. Já viu isso? Você vai na igreja, você compra a raspadinha e você raspa. E ali vai dizer qual é o valor da oferta que você tem que dar na igreja para receber a bênção. Raspadinha evangélica. Isso é cosmovisão pagã no meio evangélico. Isso é falta de discipulado cristão, minha gente. Isso é falta de Bíblia transformando a percepção da vida. Mas antes de nós crucificarmos outros grupos, precisamos olhar para o nosso próprio umbigo. Vender com meia nota ou sem nota, atender cliente ou paciente sem dar nota, também é pecado. E isso nós encontramos no nosso meio. Fui comprar bancos para minha igreja, o vendedor mandou por escrito o orçamento. Preço do banco com nota, preço do banco sem nota. Por escrito. E eu disse, não estou entendendo. Ele disse, não, pastor, porque tem muitos pastores que querem saber quanto é o banco sem nota. Porque assim eles podem comprar mais bancos para abençoar o povo de Deus. Liderar as finanças da igreja como se a igreja fosse uma empresa, como se a igreja fosse um banco. Já viu isso? Cosmovisão pagã no meio evangélico. Falta discipulado. Como é construída uma cosmovisão pagã? Como nós aprendemos a ver a vida, os fatos da vida, como Deus os vê? Fazendo discipulado, gastando tempo com alguém que é mais maduro na fé, gastando tempo com alguém, estudando as Escrituras, deixando que as Escrituras transformem a minha percepção da vida. Você foi discipulado por alguém? Pergunta a pessoa do lado. Você foi discipulado por alguém? Pergunta aí a pessoa do lado. Alguém gastou tempo compartilhando verdades das Escrituras com você?
Ou talvez uma outra pergunta que possa ser feita: o seu cristianismo é um cristianismo pensado, refletido? John Stott, no seu livro Crer é Também Pensar, um livro muito especial, eu recomendo a leitura por todos. Ele nos fala sobre a importância da mente cristã estar ativa para que ela seja o combustível de uma devoção inflamada pela verdade, não apenas pelas emoções. O espírito do anti-intelectualismo no mundo moderno, pragmático, ao invés de perguntar é verdade, o que ele pergunta é: funciona? E quando caímos na armadilha do pragmatismo, nós perdemos de vista o que é a essência da fé cristã. Eu queria compartilhar com vocês um texto desse livro do Stott. Por favor, coloque o slide. Em que surge então, na visão de Stott, o cristianismo de mente vazia. Vamos ver se isso aqui funciona. Tecnologia, quando funciona, é uma maravilha. Não funciona. Vocês vão ter que mudar aí, gente. Surge então, na visão de Stott, o cristianismo de mente vazia, que é o resultado de igrejas que direcionam suas ações somente para 3 áreas distintas. 3 tipos de igreja: aquela que valoriza o ritual, em que uma cerimônia religiosa é um fim em si mesmo, aquela igreja que quer cumprir os ritos. Aí você tem aquela outra igreja que o foco é a ação social. Nós queremos acabar com a fome e com a violência. E outras igrejas, o foco é só a experiência. O importante é a experiência metafísica que temos, e essa é a razão de ser cristão. Que engano! Esse cenário ele é propício para o surgimento de cristãos inconscientes. Cristãos que, não compreendendo as verdades bíblicas e o cerne do pensamento cristão, são desprovidos do caráter e da mente de Cristo. A cosmovisão, a percepção da vida daqueles cristãos não é modificada. Eu estou na igreja há 40 anos e eu penso como pagão. Que tristeza! Por isso que educação religiosa é algo tão importante. Por isso que o sentar-se num grupo, discutir a Bíblia, conversar sobre a Bíblia, aprender sobre a Bíblia é tão importante, porque essa palavra penetra no mais profundo do nosso ser e modifica o nosso jeito de ver a vida. O compromisso da igreja cristã tem que ser formar e capacitar para multiplicar discípulos e líderes cristãos, modificar a nossa cosmovisão para que ela seja bíblica e madura. O processo de discipulado contínuo, ele é cognitivo, ele é psicomotor e ele é afetivo, produzido pelo estudo da palavra. Ele atinge o ser humano como um todo, porque nós somos um todo. Nós não somos uma alma que vai ser salva para a eternidade. Nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus e que precisa ser transformado no seu todo, para que traga glória para Deus aqui e agora, e produza uma transformação no nosso Brasil que impacte vidas aqui e agora. Ah, meus irmãos, como eu sonho com um Brasil transformado pelo poder dessa palavra que transformou a mim e a você, que fez com que a sua igreja fosse diferente de simplesmente um grupo que tem um rito religioso aos domingos. As famílias transformadas, vidas transformadas. Uma igreja multiplicadora, uma igreja discipuladora. É uma igreja que investe na formação dos indivíduos. O irmão me procurou querendo batizar a sua neta. E ele disse: pastor, está na hora de batizar a minha neta. Ele fazia aquele ministério de avô que trazia dominicalmente sua netinha para a igreja. Os filhos estavam longe de Deus. Que coisa linda! E eu perguntei: mas a sua neta já aceitou Jesus? E aquele irmão me respondeu: ah, ela vem todo domingo na classinha da escola bíblica. E eu disse: mas ela já tomou uma decisão ao lado de Jesus? E ele disse: mas ela sabe tudo, pastor. Eu já perguntei para ela, ela sabe tudo. Eu disse: ela já foi transformada pelo poder de Jesus. E ele disse: pastor, ela entende o batismo direitinho. E eu disse: meu querido,
Ela já se arrependeu dos seus pecados e já confessou Jesus como Salvador. Ele ficou me olhando com cara de planta. Sabe aquela cara de quem diz: não estou entendendo o que o senhor está falando. Nós que temos uma origem de igreja histórica, nós confundimos informação com formação. Eu posso ter todas as respostas, mas não ter tido um encontro com Cristo Jesus. Há 25 anos eu sou pastor da mesma igreja. Isso é uma bênção. Mas às vezes se torna uma maldição. Você começa a conhecer demais determinadas famílias e pessoas. E é com tristeza que muitas vezes eu paro no meu púlpito domingo, olho aquela congregação e eu digo: Deus amado, alguns que estão aqui domingo após domingo vão queimar no inferno, com carteirinha de igreja batista, mas nunca experimentaram a transformação de Jesus nas suas vidas. Ser membro de igreja batista não garante entrada no céu para ninguém, amém? É só Jesus. Informação não basta. É necessário que essa informação produza transformação. Nós precisamos concentrar no processo de formação, informar as pessoas, mas o caminhar junto faz com que aquela informação se transforme em algo existencial, seja absorvido por aquela pessoa, como no processo de alimentação. Nós comemos o alimento, ele vai parar no estômago, mas ao ser digerido ele desaparece e ele passa a fazer parte do nosso corpo, e é por isso que ele serve. Porque ele deixa de ser alimento, ele se transforma em nutrientes. Muitos de nós temos todas as respostas, mas não as temos existencialmente. Atos 2, 42, 47, se você abrir esse texto tão conhecido, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O estar juntos, mas para crescer, não para fazer programas, não para ativismo, não para fazer uma porção de festas. Quantas de nossas igrejas se transformaram num centro de programações e não de formação da vida cristã? Avalie o calendário da sua igreja e veja quanto existe naquele calendário que promove desenvolvimento cristão, amadurecimento na fé. Muitas de nossas igrejas, muitos dos membros de nossas igrejas estão morrendo de exaustão eclesiástica, de tantas atividades e programações de cada ministério, de cada organização que existe na igreja, que não tem nem mais tempo para sentar e ler a Bíblia, para sentar e refletir na palavra. Na entrada vocês receberam um cartão, não receberam? Esse cartão de prestação de contas que a Junta de Missões não foi entregue a vocês na entrada? Não? A Junta de Missões está aí? Está na bolsa? Quem se inscreveu está dentro da sua bolsa. Está não? Está não, vocês estão me enganando. A Junta de Missões está me enganando, irmãos, enganando o presidente. Esse cartão, guia de solicitação de contas, o objetivo é nós criarmos um sistema, uma situação entre nós, em que nós nos ajudemos a crescer. A estratégia relacional do discipulado multiplicador é importantíssimo. Veja lá em Atos 9, vire um pouquinho sua Bíblia, Atos 9, de 10 a 19, você encontra uma situação muito interessante. Situação muito interessante em Damasco. Havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo.
Ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Nós encontramos aqui uma dimensão da vida cristã importantíssima, que é a paternidade espiritual. Alguém que caminha com aquele que é novo na fé, mas nós precisamos de mais do que isso. No nosso meio existe uma mentira que coloca discipulado como algo que se faz com alguém que se prepara para o batismo. Discipulado é um conceito muito mais amplo do que isso. Todos nós precisamos discipular e ser discipulados. Todos nós precisamos acompanhar alguém e ser acompanhados por alguém. Todos nós precisamos prestar contas da nossa vida para alguém. Todos nós precisamos de ser cuidados e de cuidar de alguém. Tiago 5,16 fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O processo de libertação passa por aí. Nós perdemos este conceito no nosso meio, de cuidarmos e sermos cuidados. Todo esse movimento de grupos pequenos que existe no mundo todo tem procurado resgatar este conceito de cuidado. Eu tenho idade suficiente para me lembrar daquele tempo em que classe de escola dominical fazia festa de aniversário para aluno da classe. Quem lembra desse tempo? Levanta a mão, olha aí. Você lembra do tempo da chamada? Trouxe oferta, leu a Bíblia a semana toda, trouxe visitante, lembra disso? Aquilo é prestação de conta, gente. Ali o professor estava acompanhando se nós estávamos crescendo espiritualmente ou não. Quando a gente ficava doente, o que acontecia? O professor ia na casa, ou pelo menos telefonava, pouca gente tinha telefone naquela época. Esse cuidado é essencial dentro do corpo de Cristo. Os grupos pequenos resgatam este valor, porque nós precisamos uns dos outros. Dá uma batidinha no ombro dessa pessoa do lado e diz: preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. A fé cristã é uma fé comunitária. Ela não é individualista. É a cosmovisão pagã que transforma a fé cristã numa fé individualista. Não, eu estou bem com Deus, mas eu não frequento igreja. Já ouviu isso em algum lugar? Isso é pagão. Ninguém está bem com Deus e não frequenta uma comunidade de fé. John Burke, no seu livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, ele faz uma afirmação preciosa que eu queria compartilhar com vocês. Quando se cria uma cultura com sinceridade e honestidade para lidar abertamente com assuntos dolorosos, sobre confiança, acontecem duas coisas. Primeiro, ouviremos cada vez mais histórias de feridas inflamadas, antes escondidas. Mas também ouviremos cada vez mais histórias sobre a obra restauradora de Deus, que acontece quando as pessoas são trazidas para a luz. Aleluia! Um dos pastores da nossa igreja estava tomando café com um outro pastor de uma outra igreja. E ele começou a compartilhar dizendo: como é que você está lidando com essa questão de homossexualismo? Nós estamos tendo um problema com um adolescente nosso que tem demonstrado essa tendência homossexual, estamos aconselhando. Depois nós temos um jovem que agora saiu de casa e foi morar com outro homem.
Aí temos uma jovem que está fazendo isso. E aquele pastor compartilhando com aquele colega sobre alguns problemas que nós enfrentávamos em nossa igreja. O outro pastor arregalou o olho e disse: nossa, quantos problemas com o sexualismo que vocês têm? Lá na minha igreja não tem nada disso não. Vocês acham que o problema era a nossa igreja ou a igreja dele? Acho que o problema era o pastor da igreja. Nossa igreja, nós temos visto Deus fazer milagres na vida de homossexuais, para a glória do Senhor. Temos chorado com famílias que estão lidando com isso. Deus nos tem dado a graça de caminhar com famílias que lutam com esse problema. Uma comunidade que entende que discipulado é um processo de vida e que enquanto estamos vivos nós estamos envolvidos no processo de discipulado. Ela começa a ouvir e ver as mazelas humanas, mas porque nós vemos as mazelas humanas, nós temos a oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando, curando e restaurando. Nós temos visto pessoas envolvidas com crack há décadas, sendo libertos e vendo a família inteira sendo atraída para a cruz de Cristo. Porque a família está dizendo: eu não acredito no que está acontecendo. Nós temos visto o processo de libertação, pessoas envolvidas com o oculto, sendo libertas, curadas, e Deus fazendo a obra. Queridos, quando nós pensamos no processo de discipulado contínuo, nós temos que entender que as pessoas vêm com as machucaduras que elas têm, com as dores que elas têm. E a igreja tem que ser um lugar de braços abertos, em que as pessoas sejam aceitas como elas são. Nós não podemos ter uma igreja assim, que o processo de discipulado é fazer todo mundo igual ao pastor. O esposo de uma senhora da nossa igreja não era crente e não queria vir à igreja. E de tanto a esposa convidar, um dia ele disse: tá bom, eu vou, todo tatuado. Ele disse: eu vou, mas se alguém falar alguma coisa do meu boné, eu levanto e saio. E botou um boné para trás, bermudão, camiseta, todo tatuado. Ele entrou, as pessoas cumprimentaram com um sorriso, ele sentou perto da porta, acabou o culto e foi embora. Domingo seguinte, ela convidou de novo, ele disse: eu vou. Se alguém falar alguma coisa do meu boné, eu saio. Boné para trás, bermudão, camiseta, todo tatuado. Ele entrou, alguém deu um abraço nele, ele ouviu a mensagem e ele aceitou Jesus. O testemunho dele, ele disse: eu pensei que iam me tocar da igreja porque eu estava de boné. Eu pensei que iam olhar para mim com uma cara estranha porque eu era todo tatuado. Mas as pessoas olharam para mim como se eu fosse uma pessoa normal. Igreja é um lugar onde as pessoas são aceitas do jeito que elas são. Igreja é assim. As pessoas entram e elas crescem. E aquelas características que elas receberam de Deus se tornam melhores. E por isso elas vão conseguir abençoar pessoas que eu, você, talvez não consigam atingir. Elas vão conseguir chegar em lugares que nós não conseguimos chegar. Mas para isso nós temos que entender que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos ajudar nesse processo de formação contínuo. Pegar a plantinha, aceitar que as pessoas estão em estágios diferentes da vida cristã e ajudar essas pessoas a crescerem. Como a sua igreja, o seu grupo pequeno, tem promovido uma cultura de discipulado contínuo na sua igreja? Pastor Sorém, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que foi presidente da nossa convenção muitas vezes, ele tem uma influência muito grande na família da minha mãe, que cresceu naquela igreja. Foi ele que casou meus pais.
Ele é muito respeitado, talvez você que é mais novo não o conheça. Eu peguei um trecho de um sermão dele que ele fala sobre justamente Deus ter um propósito e como Deus trabalha em nossas vidas através desses propósitos. Tem som esse slide? Vocês têm na pasta o arquivo, Pastor Soren também. Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Deus criou e governa este universo, este mundo e os seres humanos com finalidades, com razões de ser. Este mundo não anda ao revés de um propósito, nem há uma troca, nem incoerentemente. E nós conhecemos de mais coerente e perfeito funcionamento esse universo maravilhoso que Deus criou, do qual nós somos parte. E nesse mundo em que nós vivemos, os propósitos de Deus se cumprem pela instrumentalidade humana. Esse assunto, meus irmãos, é empolgante, porque leva-nos a dizer com toda a reverência e humildade diante de Deus que Deus nada faz sem nós. Deus não evangeliza sem nós. Deus não realiza obra missionária sem nós. Deus não edifica a igreja sem nós. Deus não edifica templos sem nós. E quando chegou a consumação do grande propósito redentivo, ainda assim, Deus necessitou da forma humana para cumprir esse propósito. Podeis pensar, irmãos meus, em algo do propósito de Deus no seu reino aqui na terra, que independe totalmente de instrumentalidade humana? Por vezes nós queremos que seja assim, ou por conveniência, ou por comodismo nosso. Então, irmãos meus, incorremos numa falta grave. É a falta da oração ociosa, oração vazia, que pede a Deus que faça. E nós nos indispomos a fazer aquilo que incumbe a instrumentalidade humana. Nós pedimos a Deus que salve os pecadores, e nós não nos dispomos a levar-lhes a mensagem da salvação, e assim que Deus salva os pecadores, utilizando-se do testemunho, das testemunhas, dos mensageiros, dos pregadores, dos missionários, de cada crente chamado para servir, cada um que tem a incumbência de levar a mensagem do Evangelho. E nós pedimos a Deus, oramos para que haja recursos para a sua obra, para a extensão do reino, e nós fechamos a bolsa. E a nossa oração sobre o Senhor ociosa é quase blasfema. Deus não tem cruzeiros para fazer chover do céu. Ele usa os cruzeiros que nós possuímos, que nós recebemos, a bem dizer que Ele permite que nós recolhamos. Nós nos acomodamos. Deus faz a sua parte e a nossa instrumentalidade fica estática e paralisada, e o trabalho sofre. Deus faz a sua parte, a nossa instrumentalidade fica estática e paralisada, e o trabalho sofre. A necessidade de nós nos envolvermos intencionalmente na obra de Deus, na multiplicação de discípulos, para discípulos que verdadeiramente tenham uma cosmovisão cristã,
Percebam como viver a vida cristã de uma forma intencional. Vejam a vida como Deus vê. É interessante porque nós encontramos isso lá em Barnabé, investindo na vida de Saulo. Ele foi a Tarso procurar Saulo e quando encontrou, levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nós vemos no livro de Atos um crescer em que Barnabé e Saulo, e de repente começa a aparecer Saulo, Barnabé, e Saulo se torna um líder de grande projeção. Nós transformamos assim membros em líderes. Deus trabalha preparando líderes ao longo de toda uma vida. Nós encontramos Jesus fazendo isso. Lá em Lucas 10, de 1 a 2, na missão dos 72, ele faz um treinamento missionário prático, envia aqueles homens e diz: olha, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, peça ao Senhor que mande trabalhadores para a colheita. E Jesus os envia para que eles façam a obra. Uma igreja que investe em capacitação corre riscos. Pela fé corre riscos de liberar liderança para novos líderes, novas gerações, entendendo que só expandiremos o reino de Deus quando nós expandimos o número de líderes, investimos em novas gerações. Jesus, mais do que ninguém, um exemplo disso. Ele delega a nós uma tarefa importantíssima: vão e façam discípulos, mesmo quando nós não temos muita capacitação, não é mesmo? Acabamos de aceitar Jesus, mal compreendemos o Evangelho, e Ele já nos disse o quê? Vão e façam discípulos, ide por todo mundo, porque Ele acredita que é possível sim aprender enquanto fazemos. Nossa igreja, 5 anos atrás, tomou uma decisão estratégica: diminuir a faixa etária da liderança da igreja. Já conseguimos diminuir 7 anos na média de idade da liderança da nossa igreja. A nossa meta é diminuir 10 anos. Estamos caminhando para lá, envolvendo novos líderes na liderança da igreja, porque nós precisamos ter uma renovação se nós queremos que a igreja continue. Qual é a média de idade da liderança da sua igreja? Faça uma conta simples. Pegue o hall de membros e calcule a média de idade do hall de membros da sua igreja. Pegue a liderança da sua igreja e calcule a faixa de idade da liderança, a média de idade. E quem sabe você tem que colocar um alvo semelhante ao que nós colocamos lá em nossa igreja. Para isso você vai correr riscos. Novos líderes inexperientes cometem decisões, tomam decisões que talvez não sejam as melhores. Mas é no erro e no acerto que nós crescemos. Não foi assim que você aprendeu a ser líder? É por isso que novos líderes precisam aprender com alguém. É o que a palavra diz. As palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros, que também vão ensinar a outros, que vão ensinar a outros. O processo de discipulado contínuo é um processo de formação e de capacitação contínua. É um vídeo que vocês precisam me apresentar aí, por favor. Não está aparecendo o vídeo. Isto é discipulado. Isto é discipulado, por favor. Um vídeo que rodou aí pela internet, talvez você já tenha visto, é muito interessante. Façam discípulos. E se ide parecesse menos como um culto entre 4 paredes, e mais como uma comunidade que espalha a santidade bíblica por toda a terra. E se fazer discípulos parecesse menos com shows e apresentações, e mais com uma comunidade missionária a serviço do povo. Se fizéssemos menos eventos, produções, prédios, reuniões e programas, poderia significar menos estresse com despesas, dívidas, reuniões e arrecadação. Estaríamos mais livres para experimentar o amor de Jesus, amar a Deus, amar ao próximo, libertar os cativos, liderar servindo uns aos outros, enviar missionários e missionárias por toda a terra. E se ao invés de fazer shows, prédios, palestras, boletins e vendas, nós fizéssemos mais discípulos?
como Jesus fez, como Paulo fez, como os apóstolos fizeram. Essa é nossa missão. Essa é a grande comissão. Amar ao próximo, libertar os cativos, liderar servindo uns aos outros, enviar missionários. Isso é discipulado. Isso é igreja. Amém? Isso que é igreja. O grande desafio dessa mensagem é que nós, como igrejas batistas do Brasil, estejamos nos concentrando no que é essencial. E que o resto seja feito se sobrar energia, se sobrar tempo. E se a gente achar que vai a pé. E quem sabe, o calendário da igreja vai ter que ser reduzido. 4 anos atrás, nós começamos a remanejar o calendário da nossa igreja. Hoje ele é muito mais leve do que era antigamente. Tem muito menos atividades, congressos, reuniões, encontros, porque ele é muito mais focado naquilo que nós consideramos essencial para a nossa igreja. Algumas perguntas para você refletir. Os membros da sua igreja estão sendo formados ou só informados? Os membros da sua igreja estão sendo capacitados para realizar o ministério? Os membros da sua igreja estão investindo na vida de outras pessoas? Ou estão só trabalhando, fazendo uma porção de atividades acontecer, uma porção de reuniões acontecer? Quem sabe uma pergunta para você mesmo. Você está sendo formado ou informado? As reuniões, os estudos pelos quais você passa estão mudando o seu jeito de ser. Hoje você conhece melhor a Deus do que há um ano? Hoje você é mais maduro da fé do que no ano passado? Hoje você conhece mais as Escrituras e o Deus das Escrituras do que no ano passado? Você está sendo capacitado para fazer o ministério que você faz? Você está investindo na vida de alguém? Na sua agenda de atividades eclesiásticas, existe pelo menos uma pessoa que você pode dizer: é meu filho na fé, é alguém por quem eu oro, na vida de quem eu invisto meu tempo, eu invisto a experiência que eu tenho, é alguém que eu estou treinando para multiplicar a minha vida na vida dessa pessoa?